O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, começa agora mais um programa Espaço Técnico. O tema de hoje é a ética empresarial, as políticas corporativas para o atual cenário. O assunto será abordado pelo conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, professor Dr. Fernando de Almeida Santos. Seja bem-vindo em nosso estúdio, Fernando. Obrigado, Mariana, é um prazer estar aqui, inclusive ter essa oportunidade de conversar com os nossos profissionais e estudantes de contabilidade. E gostaria de iniciar com o conceito de ética. A ética ela tem origem na palavra grega ethos, que significa o modo de ser e representa as características de um grupo. Às vezes ouvimos falar que as pessoas têm uma ética desde a sua infância, construída na família e que não muda mais. Isso é um grande erro. É óbvio que a família tem uma influência na formação ética do indivíduo, mas a ética ela varia de acordo com cada ambiente, com cada situação, porque ela consiste na forma como age diante de um grupo. Por exemplo, um estudante, ele age de uma forma dentro do grupo de estudante dele. Ele, inclusive, às vezes se veste de uma forma diferente da forma que ele está na empresa. É comum, inclusive, nós vemos o aluno mudar a sua forma de vestir conforme ele vai passando do segundo, terceiro, quarto ano, porque ele começa a ter compromissos empresariais, ele começa a ter um enquadramento dentro de uma sociedade corporativa. A empresa também, e conforme a empresa, também muda a sua forma ética, a sua forma de pensar, o país, a sua região, tudo isso constitui valores morais e éticos. E a empresa ela tem um compromisso na intervenção da construção de qual ética que ela quer para essa sociedade que ela intervém. A empresa ela não intervém só dentro da sua parte interna, ela intervém dentro de uma sociedade que antigamente era muito limitada à sua região, ao seu bairro, mas com a globalização, com a internet, com todos os meios de comunicação hoje, cada vez mais as empresas intervêm em locais distantes, em outras regiões. Então, esse processo ético hoje ele é dinâmico e combinado com outras regiões, com outros locais e com outras empresas. A ética, portanto, ela possibilita o quê? Uma melhor vida em grupo, uma melhoria da sociedade, um respeito dos indivíduos no contexto social. E hoje, inclusive, nós podemos ter mais claro isso diante de todo o cenário que tem nacional e até internacional que tem acontecido em muitos países. Nós tivemos aí o próprio Panama Papers, que foi tanto discutido, e outros, que ela ajuda, quando a empresa tem políticas éticas, a resolver problemas judiciais, prevenir problemas judiciais, a melhorar a imagem da empresa, a melhorar a produtividade. Porque quando a empresa está discutindo todos esses problemas, quando ela está resolvendo esses problemas, ela às vezes está deixando de produzir, deixando de intervir, ela está tendo custo. Então, tudo isso pode melhorar por meio de uma política ética ativa, por meio de uma intervenção, por meio de uma prevenção e de um conjunto de ações em que, inclusive, a contabilidade ela é fundamental nesse processo de transformação dessa micro-sociedade, que é a empresa, e dessa macro-sociedade, que é o aspecto externo, nacional e internacional. A ética, portanto, é um reflexo da época. Tem coisas hoje, ações, posturas, que nós podemos ter, que talvez no passado não poderíamos, assim como tem posturas que hoje não são aceitas e que antigamente eram procedimentos normais. Porque a sociedade muda. Ela é reflexo do avanço tecnológico. Por exemplo, não teríamos por que se preocupar com crimes voltados à internet. Hoje nós temos uma preocupação, o que o funcionário está fazendo com os recursos tecnológicos, com a internet, quando ele está no ambiente empresarial. Não é uma questão somente do custo, porque o empresário pode falar, não, mas o meu custo é baixo, ele pode usar a internet à vontade.
Mas o problema é que ele não pode estar usando, ele pode estar usando à vontade, a empresa pode ceder isso para ele, até como um benefício. Mas o problema é que ele pode estar usando também para um crime. E pode se passar dá a impressão de que é a empresa que está fazendo o crime. Pode ser um crime de extorsão, um crime de pedofilia, enfim. E a empresa tem que ter uma política preventiva em relação a isso. Não é possível pensar em aspectos éticos hoje sem pensar em sustentabilidade, sem pensar em multicultura, sem pensar em diferenças sociais. Não é possível hoje nós termos, por exemplo, um código de conduta de uma empresa e simplesmente trocar o nome e adaptar para a nossa empresa. Quase que pronto, né? Nós temos que construir esse código de conduta com base na realidade da nossa empresa, com base nos nossos aspectos. Então, até eu elenquei as 5 dimensões da ética, que eu acho que são fundamentais. A primeira dimensão que permeia tudo isso é a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela envolve aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos econômicos. Não adianta, por exemplo, eu pensar em questão ambiental e aspecto social se eu não tiver condição financeira, se eu não tiver viabilidade para poder manter o meu negócio. Seria mais ou menos o seguinte: eu me preocupo com questão social, minha empresa ela é super preocupada do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, só que eu não tenho condição de desenvolver a minha empresa, porque me falta o quê? Capital inicial, eu não fiz um projeto de viabilidade, eu não tenho fluxo de caixa. Então eu preciso pensar nesses 3 aspectos. Depois eu tenho que também refletir sobre respeito à multicultura. Hoje a multicultura ela é fundamental. Multicultura não é só ter uma formação diferente ou discutir a questão de raça ou a questão de gênero. Ela é muito mais profunda que isso. É a questão de forma de pensar, é a questão postural, é a questão das diferenças em relação à saúde. São vários aspectos. Ela tem que ser discutida em vários níveis. E para isso eu tenho que ter o quê? Tenho que ter uma governança corporativa que garanta isso. Eu tenho que ter um aprendizado contínuo, porque a empresa ela passa por um processo de inovação contínua. Se eu penso em inovar para ter mercado, oferecendo produtos diferentes, serviços diferentes, atendendo tecnologias diferentes, eu também tenho que pensar em inovar para atender políticas éticas diante desse cenário tecnológico diferente, de muita globalização. Porque o que é o processo global? O processo global nada mais é do que a facilidade de transporte. Transporte do quê? De comunicação, de pessoas, de informação. Hoje o que está acontecendo em outra parte do mundo, a facilidade que nós temos de informação é fantástica. Hoje o acúmulo de dados que esses jovens têm é fantástico. Então hoje um garoto ele tem uma quantidade de dados imensa. Agora, até que ponto que esses dados para ele são informações, são úteis e podem contribuir para uma sociedade diferente, para uma sociedade melhor? Hoje nós melhoramos muito os aspectos relativos à produção. Temos uma capacidade mundial produtiva muito mais forte. Será que por causa disso nós conseguimos também reduzir uma fome mundial? Será que nós conseguimos, em virtude disso, melhorar o índice de desenvolvimento humano? Então, como é que nós melhoramos sim a nossa capacidade produtiva e não necessariamente nós melhoramos as nossas condições sociais e éticas? Fernando, aproveitando esse gancho, nós poderíamos dizer que uma empresa bem administrada, praticando a sua ética com foco em bom negócio, ela pode alterar o entorno onde ela se localiza na cidade? Ela não só pode, como ela deve, ela tem esse compromisso. Existe uma discussão que, essa discussão é muito antiga, se devemos se preocupar com a ética junto com o desenvolvimento da empresa ou se devemos primeiro desenvolver a empresa. A partir do bolo grande, nós dividimos o bolo, né? Alguns países até cresceram acreditando que não, primeiro o bolo. E esses países que pensaram isso, hoje não dividiram o bolo, né? O certo é o contrário, é você desenvolver junto com o bolo. Hoje o Brasil, por exemplo,
nós temos um desenvolvimento tecnológico muito baixo. Nós precisamos melhorar muito o desenvolvimento tecnológico. Tem áreas que estão tendo um bom desenvolvimento tecnológico, mas no conjunto nós estamos muito abaixo. Então nós precisamos desenvolver a questão tecnológica muito, né, muito a questão tecnológica, e temos que desenvolver também a questão ética. E para desenvolver a questão ética, nós precisamos também da tecnologia. Então esse movimento tem que ser combinado e estruturado dentro das empresas. E as empresas têm que pensar dessa forma se elas quiserem ter competitividade. Quando se fala de um país subdesenvolvido, essa cobrança é muito maior. Vou dar um exemplo. Quando falamos de um país de primeiro mundo, nós vamos comprar um produto de país de primeiro mundo. Qual é a nossa reação? Quando eu falo nossa, eu não estou falando minha, da sua, estou falando das pessoas de forma geral. Nossa, esse produto vem de determinado país, olha que fantástico. Quando vem de um país subdesenvolvido, nós perguntamos, mas será que é confiável? Olha de qual país vem. Com esse mesmo olhar, nós somos vistos lá fora. Mas esse produto é brasileiro, será que ele é confiável? Né? Então, como nós somos vistos dessa forma lá fora, nós também somos vistos o seguinte, esse produto é brasileiro, será que essa empresa é séria? Essa empresa é séria porque ela tem relato integrado, essa empresa é séria porque os demonstrativos dela são confiáveis, essa empresa é séria porque ela tem política ética, essa empresa é séria porque não apareceu nada que desabone essa empresa. Então, esse conjunto de fatores contribui muito para a competitividade dessa empresa, principalmente em país subdesenvolvido. Nós somos obrigados a ter uma comprovação para termos competitividade internacional. E mais, inclusive as micro e pequenas empresas. Porque às vezes falamos assim, a micro e pequena empresa não tem que ter nada disso. Só que a micro e pequena empresa, ela é responsável por grande parte das exportações. Embora em volume seja pequeno, em quantidade de empresas, mais de 96% das empresas que exportam são de micro e pequeno porte. Né? E isso representa muito para as empresas, ainda que do PIB nacional não seja algo tão expressivo. Representa muito para as famílias que estão empregadas nessas empresas. E outra coisa, essas micro e pequenas empresas, elas têm condição também de ter suas políticas éticas, de ter seus demonstrativos voltados a elas, só que considerando a sua realidade, considerando o seu orçamento, considerando a sua estrutura. É claro que nós não vamos pedir que ela tenha um conselho que seja caríssimo, formado por notório saber e com uma big de uma estrutura, faturando 200 mil por mês. Porém, elas podem ter uma estrutura que atenda a ITG-1000, que atenda os demonstrativos contábeis mínimos, necessários, legais e obrigatórios, que hoje muitas, apesar da exigência, ainda não estão nesse nível. E que nós, como inclusive contadores, como profissionais de contabilidade, temos a função, temos a obrigação de orientá-las e de fazer com que elas atendam a tudo isso. E a cobrá-las, inclusive, porque esse é o nosso papel dentro da sociedade. Esse é o meu, a minha compreensão. Perfeito. Fernando, quais são as dimensões da ética? Então, as dimensões da ética são 5, pelo meu olhar, sendo que 2 são dimensões de abordagem, que são a sustentabilidade e o respeito à multicultura. Essas 2 são fundamentais que a empresa atenda, porque são dimensões que precisa ser verificada sempre, porque são dimensões que, se a empresa não atender, eu entendo que elas são incompletas e ela não está sendo ética. Só que para poder implementar, ela tem que ter estrutura operacional e de desenvolvimento constante. Ela tem que se repensar constantemente. Para ela repensar, ela tem que ter aprendizado contínuo, que é a 3ª dimensão. A 4ª dimensão é inovação, para atender toda essa tecnologia. E a 5ª é governança corporativa. Eu acho que essas 5 dimensões são fundamentais para a construção da ética. E aí nós temos alguns desafios muito grandes para as empresas. Primeiro desafio, o mundo muda a uma velocidade muito grande,
com muita tecnologia. Então, situações novas necessitam de políticas novas. Segundo, a ética e a responsabilidade social devem ser práticas cotidianas. Não adianta vamos fazer um fórum sobre ética, vamos debater essa semana, vamos ter uma discussão séria sobre ética. E o ano inteiro esquecemos isso. Terceiro, há necessidade não apenas de tolerância, mas de aceitar, de respeitar, de conviver e saber que há muito para aprender com a multicultura. Isso é muito rico e necessário para as empresas. Sair do papel e para a prática, do ponto de vista ético, da construção da sociedade. Fernando, na empresa, quais ações éticas que a empresa pode tomar para corrigir o rumo? Então, uma das coisas que às vezes nós pensamos não está acontecendo nenhum problema na minha empresa, então não precisamos fazer nada. Deixa como está para ver como fica, uma frase muito tradicional. Isso é muito perigoso. Na verdade, nós temos que ter posturas, inclusive preventivas. Eu vou dar 3 exemplos de possíveis ações éticas, né, mínimas. A primeira é a construção de um código de conduta. Isso é possível para a empresa de qualquer porte, que é uma coisa simples, respeitando a cultura da empresa, atendendo todos os níveis, atendendo inclusive a relação com os clientes, a comunidade externa, a relação com os fornecedores, enfim, todos os stakeholders. A segunda é a construção de um relato integrado. Esta já passa por uma discussão de uma empresa de um porte maior, porque um relato integrado ele é bem mais elaborado, ele é algo mais difícil. Isso não quer dizer que as pequenas e médias empresas não possam ter demonstrativos contábeis, sustentáveis e ambientais. Só que elas precisam desenvolver modelos ou padrões voltados a essa realidade. Não adianta pegar os modelos hoje para as grandes empresas, simplesmente falar, vamos aplicar na micro, que tem uma realidade completamente diferente verdade. E com custo. Então, esse vai ser um desafio, inclusive, para o Brasil e para os outros países, desenvolver modelo para essas micro e pequenas empresas. E o terceiro é o desenvolvimento de políticas de governança corporativa, que passa pela construção dos instrumentos contábeis e outros, que as pequenas, médias e grandes empresas já têm, né? Algumas mais avançadas, algumas com mais falhas, menos falhas, mas as microempresas, algumas ainda não atendem, inclusive essas questões da ITG e tudo mais. E nós precisamos difundir isso, precisamos ter formação mesmo. E, inclusive, os currículos dentro das faculdades precisam atender tudo isso. Precisamos ter os currículos formando esses profissionais para atender as empresas de qualquer porte na construção desses instrumentos. Porque hoje, muitas das vezes, o profissional ele sai da instituição, ele atende aspectos sobre a contabilidade internacional, sobre demonstrativos contábeis, de maneira geral. Mas muitas vezes ele desconhece os demonstrativos obrigatórios de uma microempresa. Então, nós precisamos ser exigentes nesses aspectos também. E poderíamos dizer, no caso, Fernando, que as medidas éticas adotadas por uma empresa bem administrada é um ótimo negócio, né? É um ótimo negócio porque previne ação judicial, melhora a imagem institucional, melhora a relação dos funcionários, aumenta a produtividade, né? E algumas ações têm custo quase zero. Então, custo, inclusive, de prevenção. Facilita parecer jurídico a posteriori se tiver qualquer problema de ação trabalhista. Então, só tem contribuições para isso tudo. Atende questões contábeis obrigatórias. Então, são ações necessárias das empresas. Colocando o profissional da contabilidade nesse meio, o profissional da contabilidade ético, quais são, no seu ponto de vista, focos, resultados conseguidos? Praticando a ética realmente, a sua íntegra. Primeiro ponto, antes de falar do resultado, eu vou falar um pouco da ação do profissional. É fundamental que o profissional da contabilidade conheça os procedimentos éticos quais devem ser, o código de ética profissional, é fundamental ele conhecer, porque às vezes ele pode infringir num aspecto ético por desconhecimento, então é importante ele conhecer. Depois dele conhecer, é importante ele praticar
é uma coisa que, eu conheci e vou guardar na minha gaveta. Não. Esquece, né? Vamos fazer a leitura, vamos ter habitualidade com aquilo. Depois, além disso, é importante ele conhecer o código de conduta, se a empresa que ele atua Se elaborou, né? tem, não tem. Se ele fornecer serviço para as empresas, se as empresas que ele atua, se tem, se não tem. Se elas têm, verificar se ele é condizente com o código da profissão dele. Se elas têm que fazer alguma ação em relação à profissão dele. Por exemplo, a ITGMil obriga que os administradores façam uma carta para o profissional contábil. Será que eu estou cobrando essa carta como contador dos meus clientes ou não? Se não estou, por que não estou? O que eu devo fazer para me adaptar? Então, quer dizer, me informar sobre isso e como fazer isso. Então, a ética do contador não é só o código, ela tem um conjunto de ações. Então, eu preciso conhecer a 11638, a 11941. Por quê? Porque ela tem vários procedimentos para as grandes empresas, que se eu atuar com grande empresa, eu preciso saber. E se eu não atuar em conformidade, eu não estou atuando com ética. Ok. Tem uma norma, que é a NBCT 15, que ela atende os demonstrativos sociais e ambientais, que é plenamente possível eu ter um produto e oferecer para uma empresa, de fazer um demonstrativo social e ambiental, é um produto a mais que dá visibilidade para a empresa e que a empresa ela pode ter mais competitividade, eu posso oferecer. Eu posso oferecer até a própria elaboração do código de conduta. Então, são produtos que eu posso oferecer e que agrega como profissional, é ético esse oferecimento e tudo isso gera o quê? Maior competitividade das empresas que eu estou atuando. Então, eu acredito que todo esse conjunto de ações possibilita o profissional de contabilidade ter maiores oportunidades no cenário e melhorar o ambiente dele de trabalho e melhorar a sociedade em que ele está inserido. Muito bom. Fernando, e falando em governança corporativa, qual é o futuro que nós aguardamos? Bom, a governança está muito relacionada à ética. É impossível falar em uma empresa ética se ela não tem governança. E a governança demonstra algumas tendências e necessidades. Primeiro, ela precisa continuar sua política geral de controle, de melhoria de instrumentos, desenvolvimento dos instrumentos. Segundo, precisa de aperfeiçoar as empresas que elas percebam a necessidade de implantação. Tem muitas empresas que já implantam, que já participam, mas tem muitas empresas que não. Então, esse processo tem que ser contínuo e as que já têm, elas precisam melhorar. Toda empresa tem algum nível de governança, maior ou menor. As que têm grande nível de governança, elas têm que continuar melhorando. Por quê? Porque a sociedade continua se desenvolvendo, os instrumentos continuam se desenvolvendo, elas precisam melhorar, até criar mais dentro dessa conjuntura. Terceiro, que precisamos surgir novos instrumentos e aperfeiçoar os antigos, para melhorar essa sociedade. Quarto, é o desenvolvimento contínuo do relato integrado, que precisa, inclusive atingindo empresas de outros níveis, não só as grandes empresas. Quinto, é a necessidade da tecnologia da informação estar inserida sempre em todos esses processos. Não dá para se pensar em desenvolvimento de políticas éticas e desenvolvimento de políticas de governança sem informação, sem tecnologia. E o sexto é o desenvolvimento de instrumentos de governança corporativa para micro e pequenas empresas, que hoje nós temos o Código de Conduta, nós temos os instrumentos contábeis para micro e pequena empresa, mas nós precisamos sistematizar tudo isso. Então, nós temos isso sistematizado, que são os instrumentos, mas não temos sistematizado uma política para a governança, voltada global para essas empresas, que é isso que nós precisamos. Então, eu acho que esse é o futuro da governança, esses são os desafios. E os profissionais da área contábil, precisamos cada vez mais conhecer o código, cada vez mais conhecer as normas contábeis, conhecer a legislação, conhecer as oportunidades e atuar para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais ética e contribuir para essa sociedade. Então, esse é o meu recado. Parabéns, Fernando, pela sua apresentação, em nome do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. E volte sempre, viu? Será um prazer recebê-lo para compartilhar conhecimentos.
Eu que agradeço, é uma grande oportunidade estar aqui, falando inclusive com os profissionais de contabilidade, os estudantes, e estou à disposição. Muito obrigado. O espaço técnico sobre ética empresarial, políticas corporativas para o atual cenário, termina aqui. Mas a TV CRC-SP segue com muito mais informação sobre a área contábil. Curta também você a nossa página no Facebook. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.